Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Sábado, 12 de outubro de 2024, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e a influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quanta alegria poder estar com vocês mais uma vez. Semana passada, conversamos um pouquinho sobre Êxodo 33, quando Moisés quer ver a face de Deus. E nessa semana, vamos agora falar um pouquinho sobre o Êxodo 34. E se você quiser me acompanhar, pegue sua Bíblia. É importante você ler a tua Bíblia. É importante você nos acompanhar. Mas se você não pode fazer isso agora, quando você chegar na sua casa, busque a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Tire a poeira da sua Bíblia. Manuseie a palavra todos os dias. Será muito importante para a tua vida a leitura diária da Bíblia. A leitura diária da Bíblia nos dá o conhecimento, nos mostram coisas que a gente às vezes não sabia, ou que mentiram para nós, e quando lemos na Bíblia nós entendemos que quem nos ensinou estava mal intencionado. É por isso que é importante você ler a tua Bíblia. A Bíblia ela não vai mentir para você. Por isso a palavra de Deus é um instrumento muito importante na tua vida e na minha vida, para que a gente possa acompanhar os passos do Senhor, acompanhar os seus desejos, acompanhar tudo o que Ele tem falado para o nosso bem. E a gente consegue aprender quando lemos, quando buscamos na Bíblia. E é na Bíblia que a gente vai encontrar as soluções para as nossas vidas. Você muitas vezes está procurando aí a solução na internet, em outros lugares. Vou dizer para você uma coisa: pare de perder tempo com a televisão, com a internet, e dê mais tempo para estudar a Bíblia. Quando você começar a estudar a Bíblia diariamente, você vai mudar de vida. Faça essa experiência. Se você precisa mudar de vida ou quer mudar de vida, comece a ler a Bíblia hoje. Comece a ler a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo por dia. E se você ler a Bíblia um capítulo por dia, em 2 anos você vai conseguir ler a Bíblia todinha, de capa a capa. E isso vai fazer uma diferença muito grande no seu conhecimento, no seu entendimento. E o mais importante, você vai começar a agir de forma diferente com as pessoas, com o planeta, porque você vai ter uma outra visão do mundo. Quem nos criou, por que estamos aqui
e tantas outras perguntas que você tem, elas serão respondidas quando você conseguir ler a Bíblia por completo. Então vamos ler agora, neste momento, Êxodo 34, do verso 1 até o verso 9. E diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte, e ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte de Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado. E tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos busca diariamente, e Ele vem sempre ao nosso encontro. Na continuação aqui no verso 8 diz assim: E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Amém? Olha que versos interessantes. Começamos ali no primeiro verso, Deus ordenando novamente Moisés para que ele confeccionasse novamente 2 tábuas, lavrasse 2 tábuas de pedra. Nós já lemos anteriormente que na primeira vez, Moisés, quando voltou ao povo, o povo tinha se rebelado, estava adorando outros deuses. Moisés ficou enfurecido e quebrou as tábuas. Agora Deus pede que ele faça de novo, e Deus diz que iria escrever novamente novas pedras, mas com as mesmas palavras que estavam na primeira pedra. Olha que interessante. Deus ele pede para Moisés lavrar as pedras. Moisés subiu com essas pedras. Moisés devia ser um homem muito forte, né? Porque imagine subir uma montanha com pedras, com 2 tábuas de pedra nas mãos. Eu não tenho nem ideia de quanto seria esse peso. Mas se você imaginar que essas pedras teriam 1 metro, e imaginar que elas não seriam finas, porque Moisés não tinha material suficiente para deixar pedras bem finas, né? Então fique imaginando qual o peso seria dessas pedras. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o próprio Deus escreveu nas tábuas de pedra. E ele escreveu porque era algo muito importante. Se Deus escreveu com seu próprio dedo, imagine a importância dos 10 mandamentos. É isso que você tem que avaliar hoje. Qual a importância dos 10 mandamentos? E os 10 mandamentos, eles já tinham sido falados aos filhos de Deus desde sempre. Como é que a gente pode agora avaliar se os 10 mandamentos já existiam antes da terra? Olha, na Bíblia fala sobre a história de Satanás, de Lúcifer, que foi expulso do céu. E eu pergunto para você, para alguém ser expulso do céu, tem que ter uma lei, não tem?
As pessoas só podem ser cobradas conforme a lei. Isso sempre foi assim e sempre será. Se você tiver que ser cobrado por alguma coisa aqui nessa terra, é porque foi feita uma lei e você quebrou esta lei. Com Deus sempre foi assim. Então tinha lá os mandamentos de Deus muito antes de existir a terra. Satanás quebrou esses mandamentos, seus anjos também, e eles foram expulsos do céu. Adão e Eva, Jesus ia no paraíso, ia no jardim do Éden todas as tardes e passava para eles não só os mandamentos, mas todos os preceitos importantes da palavra de Deus. Passava verbalmente, conversando com Adão e Eva. Isso se seguiu até neste momento onde estamos agora em Êxodo 34, onde o povo já não lembrava das coisas que aprenderam. E agora Deus então coloca em tábuas de pedra para que ninguém esqueça. E essas tábuas foram agora levadas ao povo, e o povo agora começa a relembrar tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Mas estavam brincando, não estavam levando a sério. E agora, com as tábuas novas, escritas pelo próprio dedo de Deus, eles agora começam a entender que estavam muito longe do caminho do Senhor. Os 10 mandamentos, eles foram colocados por Deus para a gente identificar se nós estamos no caminho certo ou não. Na Bíblia, apenas os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Todo o restante da Bíblia, Deus orientou os seus servos para escrever, mas os 10 mandamentos ele escreveu com o seu próprio dedo. Aí demanda uma grande importância. E são leis de amor para que você volte para o caminho, volte para os braços do Senhor e esteja com Ele até a eternidade. Deus te abençoe. Leia a Bíblia e até sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre nosso intestino, principalmente sobre esse probleminha tão comum que é a prisão de ventre. Eu vou passar agora a receita de um shake onde o intestino vai funcionar muito bem. Recomendamos que se use à noite este shake que eu vou passar para vocês como um jantar leve, talvez acompanhado de biscoitos ou torradas integrais ricas em fibra. Assim, na manhã seguinte, o efeito poderá ser notado, o que permitirá sair de casa com as funções fisiológicas cumpridas. Além de ser um laxante eficaz, é uma boa fonte de minerais valiosos como o ferro e o cálcio, e também de vitaminas do complexo B e C. Quais são as propriedades? Laxante, mineralizante, energizante, nutritivo, antioxidante e alcalinizante. Anota ali. 4 ameixas secas sem caroço. 4 figos. Se possível, usar figos frescos. Nesse caso, não há necessidade de hidratá-los. Um kiwi médio, sem casca, e um copo de suco de laranja, uns 250 ml. Deixar as ameixas e os figos secos de molho durante algumas horas, de modo que fiquem cobertos por água. Bater as ameixas e os figos com a água e o kiwi no liquidificador até que se forme uma pasta homogênea. Adicionar o suco de laranja à medida que se mistura com os demais ingredientes. Pode-se também adicionar mais água para obter a consistência desejada. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. O resultado de desatender à luz. A doença que visitou a muitas famílias não teria ocorrido tivessem elas seguido a luz que Deus lhes confiou.
À semelhança do Israel antigo, desatenderam elas à luz e não mais puderam ver a necessidade de refrear o apetite do que o Israel antigo. Os filhos de Israel desejavam obter alimentos cárneos e diziam, como fazem muitos agora: se não tivermos carne, morreremos. Deus deu carne ao rebelde Israel, mas sua maldição o acompanhou. Milhares deles pereceram enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes. Temos o exemplo do Israel antigo e a advertência para que não façamos como eles. Como podemos ir avante tão indiferentemente, escolhendo o nosso próprio caminho, seguindo a luz dos nossos próprios olhos e afastando-nos mais e mais de Deus, como o fizeram os hebreus? Deus não pode fazer grandes coisas por seu povo em virtude de sua dureza de coração e pecaminosa descrença. Deus não faz acepção de pessoas, mas em todas as gerações os que temem ao Senhor e obram o que é justo são por Ele aceitos, enquanto os que são murmuradores, incrédulos e rebeldes não obterão o seu favor nem as bênçãos prometidas aos que amam a verdade e nela andam. Os que possuem a luz e não a seguem, mas desatendem os reclamos divinos, notarão que suas bênçãos se converteram em maldições e em juízo às suas misericórdias. Deus deseja que aprendamos humildade e obediência ao lermos a história do Israel antigo, que fora seu povo escolhido e peculiar, mas que trouxe sua própria destruição pelo fato de haver seguido os seus próprios caminhos. Fidelidade às leis da saúde. Estou convencida de que ninguém precisa tornar-se doente ao preparar-se para a reunião campal, se observar as leis da saúde em sua cozinha. Se não fizer nenhum bolo nem pastel, mas fizer pão simples, integral e depender de frutas em conserva ou secas, não necessita contrair doença ao preparar-se para a reunião, nem precisará ficar doente enquanto lá estiver. Ninguém deve estar durante toda a reunião sem algum alimento quente. Os irmãos e as irmãs não devem ficar doentes no acampamento. Se vestirem de maneira apropriada nas horas frias da manhã e da noite e forem meticulosos em variar as suas roupas de acordo com a mudança do tempo, de modo a manter circulação apropriada e estritamente observarem regularidade no dormir e no comer alimentos simples, não tomando nada entre as refeições, não precisam ficar doentes. Os que têm estado empenhados em trabalho árduo de dia para dia, agora cessam os seus exercícios. Por isso, não devem comer a sua quantidade comum de alimento. Se o fizerem, seu estômago será sobrecarregado. Desejamos ter, de modo especial, as energias cerebrais vigorosas nessas reuniões e no melhor estado de saúde possível, para ouvirmos a verdade, apreciá-la, retê-la, a fim de que todos possamos praticá-la após voltarmos da reunião. Se o estômago é sobrecarregado com muito alimento, ainda que de boa espécie, a energia cerebral é chamada em auxílio dos órgãos digestivos. Há uma sensação de embotamento no cérebro. É quase impossível conservar os olhos abertos. As muitas verdades que devemos ouvir, entender e praticar são inteiramente perdidas pela indisposição ou porque o cérebro está quase paralisado em consequência da quantidade de alimento ingerido. Cozinha saudável. Muitos não consideram este um assunto de dever, por isso não procuram preparar alimento apropriado. Este pode ser feito de maneira simples, saudável e fácil, sem usar banha, manteiga ou alimentos cárneos. A habilidade deve estar ligada à simplicidade.
Para isso, as senhoras devem ler e depois transformar pacientemente em prática o que leram. Muitas estão sofrendo por não quererem dar-se ao incômodo de fazer isso. Digo a estas: é tempo de despertardes as vossas energias adormecidas e pôr-vos em dia com a leitura. Aprendei a cozinhar com simplicidade, e não obstante de maneira a conseguir o mais saboroso e saudável alimento. Pelo fato de ser errado cozinhar apenas para agradar o paladar ou satisfazer o apetite, ninguém deve nutrir a ideia de que esteja certo um regime alimentar improvisado. Muitos estão debilitados pela doença e carecem de alimentos nutritivos, em abundância e bem cozidos. Temos visto frequentemente pão integral pesado, azedo e apenas parcialmente assado. Isso é falta de interesse de aprender e de cuidado em desempenhar-se do importante dever de cozinhar. Às vezes, encontramos broas ou biscoitos secos, não assados e outras coisas dessa espécie. E depois as cozinheiras vos dirão que se acham em condições de cozinhar bem no estilo antigo, mas, para dizerem a verdade, seus familiares não gostam de pão de farinha integral, que eles morreriam de fome vivendo dessa maneira. Tenho dito a mim mesma que não me admira isto. É vossa maneira de preparar o alimento o que o torna tão sem sabor. Comer tal alimento levaria certamente a pessoa à dispepsia. Essas pobres cozinheiras e os que têm de comer o seu alimento dirão solenemente que a reforma de saúde não se lhes ajusta. O estômago não tem poder para transformar em bom o pão pobre, pesado e azedo. Ao contrário, esse pão pobre transformará em doente o estômago são. Os que usam tal alimento sabem que estão diminuindo o vigor. Não há uma causa? Algumas dessas pessoas se dizem reformadores, mas não o são. Elas não sabem cozinhar. Preparam bolos, batatas e pão de farinha integral, mas há sempre a mesma rotina, com pouca variação, e o organismo deixa de ser fortalecido. Parece-lhes inútil o tempo empregado em obter uma experiência cabal no preparo de alimento saudável e saboroso. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Poesias e cânticos. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. As mais antigas, bem como as mais sublimes expressões poéticas que se conhecem, encontram-se nas Escrituras. Antes que os primeiros poetas do mundo houvessem cantado, o pastor de Midian registrou as seguintes palavras de Deus a Jó. Palavras estas a que as mais elevadas produções do gênio humano não igualam, ou de que não se aproximam, tal é sua majestade. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou quem encerrou o mar com portas, quando ele transbordou, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar? Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva?
Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Pela beleza de expressão, leia também a descrição da primavera nos Cantares de Salomão. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouvem-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E nada inferior em beleza é a profecia involuntária de Balaão para abençoar a Israel. De Arame mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, e eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado! Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e dominará um de Jacó. A melodia de louvor é a atmosfera do céu, e quando o céu vem em contato com a terra, há música e cântico, ação de graças e voz de melodias. Sobre a terra recém-criada que aí estava, linda e sem mácula, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Assim, os corações humanos, em simpatia com o céu, têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. Muitos dos fatos da história humana se têm ligado a cânticos. O mais antigo cântico procedente de lábios humanos registrado na Bíblia foi aquela gloriosa expansão de ações de graças pelas hostes de Israel no Mar Vermelho. Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Que ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. A tua destra, ó Israel, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Grandes têm sido as bênçãos recebidas pelos homens em resposta aos cânticos de louvor. Estas poucas palavras que repetem uma experiência da viagem de Israel pelo deserto contêm uma lição digna de meditação. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. Quantas vezes na experiência espiritual se repete essa história?
Quantas vezes, pelas palavras de um cântico sagrado, se descerraram na alma as fontes do arrependimento e da fé, da esperança, do amor e da alegria. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.